Bom, Lacan fala em 3 paradoxos, né? Ele vai dizer, por conseguinte, vê-se que o problema é das relações do sujeito entre a fala e a linguagem. Eu mostrei para vocês que linguagem era a faculdade de se comunicar, exprimindo pensamentos e sentimentos por meio de vocábulos, vozes, gritos, formas artísticas, cantos, sinais, fala, olhares e gestos. Mostrei para vocês que até por um certo forçagem a gente pode considerar que os animais têm uma linguagem, porque eles se comunicam, defendem território, criam crianças, etc. Mas nós temos de fato a fala e a língua. Mostrei que a língua está sujeita a uma gramática, mesmo que ela não seja escrita. Bom, muito bem. Então ele vai falar da fala, né? Que é o uso dessa língua. E esse uso dessa língua, entre a fala e a língua, e a linguagem, ele encontra paradoxos. O primeiro paradoxo, ele falou da loucura. Ele falou, de um lado, a liberdade negativa de uma fala que renunciou a se fazer reconhecer. Eu mostrei para vocês o caso Emílio. De outro, a formação singular de um delírio que objetiva o sujeito em uma linguagem sem dialética. As paranoias todas que vocês conhecem, etc. Não adiantava tentar convencer o Schreber, porque ele achava que não era nada daquilo, né? E assim por diante. No segundo paradoxo, ele vai falar que a fala é expulsa do discurso concreto, que ordena a consciência, mas encontra apoio, quer nas funções naturais do sujeito, quer nas imagens que organizam sua estrutura organizacional. Eu mostrei para vocês o caso da moça que eu tratei, que mancava, mas ela não era manca. E a terceira, ele vai falar que é o sujeito que perde seu sentido nas objetivações do discurso. Então, ele vai começar falando. O terceiro paradoxo da relação da linguagem com a fala é o sujeito que perde seu sentido nas objetivações do discurso. Perde o sentido da fala mesmo. Por mais metafísica que pareça a sua definição, vamos começar usando o termo metafísico aqui como abstrato, não podemos desconhecer sua presença no primeiro plano de nossa experiência. A presença dessa fala dele, que perde sentido nas objetivações do discurso. Por isso está a alienação, pois nisso está a alienação mais profunda do sujeito da civilização científica. E é com ela que deparamos, em primeiro lugar, quando o sujeito começa a nos falar de si. 2 pontos. Do mesmo modo, para resolvê-la inteiramente, a análise deveria ser levada ao extremo da sabedoria. Aqui eu vou pegar a palavra metafísica no sentido filosófico, a análise detalhada das realidades que se transpõe à experiência sensível, embasando todas as ciências através da investigação sobre a essência do si. Isso é Aristóteles, é da filosofia primitiva, né? Para fornecer disso uma formulação exemplar, não poderíamos encontrar terreno mais pertinente do que o uso do discurso corrente, fazendo notar que o sujet, eles traduziram por
isso sou. Mas não teria como, porque nós temos o je tem a presença aí do sujeito inconsciente. De qualquer maneira, em francês, o Villon botou se suis, tracinho G. Se sujet. Se suis je. Ele brinca, até porque ele é. Então fica esse sujeito. Esse sou eu. É isso que tem uma brincadeira aqui do Villon, porque o Villon é um homem das letras. Da época do Villon, inverteu-se no sou eu, c'est moi. Eu, ego, do homem moderno. Aí, vou falar um pouco do Villon. O Villon é um personagem que é importante na França, é interessantíssimo e é um ser perverso. François Villon. O pseudônimo é Montgorbier ou François Delors. Foi um dos maiores poetas franceses da Idade Média. Por isso é que eu quis usar o se suis je, que ele botou. Se suis je, esse sujeito, ou se suis je, sou eu, mas posto ao contrário. Ele era ladrão, boêmio e ébrio, e é considerado precursor dos poetas malditos da Idade Média. Ele nasceu em Paris em 1º de abril de 1431 e morreu, não diz aonde, em 1463, aos 32 anos. Ele aprontou tantas que acabou morrendo cedo. Ele foi do Colégio Navarre e da Universidade de Paris. Esse rapaz nasceu no período da ocupação inglesa na França. Foi órfão de pai e foi enviado para ser criado por Guillaume de Villon, não se sabe por quê, foi parar na casa do homem, de Saint-Benoît-le-Bétourné, que acabou se tornando um pai para ele e que o mandou estudar na Faculdade de Artes de Paris. Aí o rei inglês, que estava ocupando numa época, resolveu acabar com a Faculdade de Artes. E aí ele virou aventureiro, começou a ter problemas com a polícia, chegou a assaltar o próprio Colégio de Navarre, lá, o Colégio de Navarre, esfaqueou lá um camarada, foi condenado à forca, mas conseguiu andar pelas cortes, andou na corte de Orleans, escreveu um poema para o bebê lá que tinha nascido. Ele conseguia penetrar nos lugares mais complicados. Ao mesmo tempo, ele atravessava a França para cá e para lá. Uma hora ele estava em início, ele era bandidão mesmo. Ele estava para cá, para lá, ele ia ele e tal. Quando ele foi condenado à forca, já condenado, ele escrevia muito bem. Escreveu uma defesa tão bem feita que ele foi dispensado da forca e foi para um outro canto. Mas aí ele acabou morrendo, enfim, lá por alguma proeza dele. Ele era um homem que fazia o uso da palavra e ele, ao mesmo tempo, ele tinha um deboche presente o tempo inteiro nas coisas. Ele não tinha um compromisso. Lacan diz que o terceiro paradoxo da relação da linguagem com a fala é o sujeito que perde seu sentido nas objetivações do discurso. Por mais metafísica que pareça a sua definição, essa que está dando, não podemos desconhecer sua presença no primeiro plano da nossa experiência, pois nisso está a alienação mais profunda do sujeito na civilização científica.
E é com ela que deparamos em primeiro lugar quando o sujeito começa a nos falar de si. Do mesmo modo, para resolvê-la inteiramente, a análise deveria ser levada ao extremo da sabedoria. Só Lacan para resolver um abacaxi desse. A gente vai continuar a partir do Sr. Villon. Agora nós vimos parágrafo. Bom, já não sei essas alturas onde eu estou. 64, 65, 66, 67, 68, 69, a gente viu, e os 70. A gente está no 70 e vai entrar no 71. E vai continuar nesse terceiro parágrafo.